Estamos iniciando a nossa quinta aula e hoje nós vamos dividir a aula em três partes, né? A gente já estava fazendo isso antes, mas hoje eu vou especificar melhor, né, separar melhor os conteúdos. Então hoje a gente começa fazendo alguns comentários, né, a respeito do filme Chuvas de Verão, do cineasta alagoano Cacá Diegues. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a estética, né, na história da arte e também da fotografia. Nós vamos pegar alguns artistas plásticos importantes, né, alguns pintores importantes da história da arte e alguns fotógrafos importantes também, para falar um pouco a respeito de composição, né, a gente fazer uma iniciaçãozinha para a gente entender um pouquinho melhor algumas soluções plásticas, né, tanto dos artistas, dos pintores, dos desenhistas, quanto também dos fotógrafos. E nós vamos terminar essa aula falando um pouco mais sobre os elementos que compõem a imagem, né? Então a aula vai ser um pouquinho longa novamente, mas vocês podem assistir um pedaço, deixar outro pedaço para assistir outra hora, né? Eu estou preferindo fazer assim, de gravar as aulas direto, porque estou tentando estabelecer aqui uma dinâmica que seria uma dinâmica assim mais ou menos como seria numa sala de aula, porém é diferente aqui, né? Porque a gente não tem interação com os alunos, né? Como as aulas são gravadas, não tem interação. Então a gente sofre esse prejuízo da falta de interação. Mas vocês podem assistir um pedaço, pausar, parar, assistir outro pedaço, outro horário. Então eu acho que isso facilita. E a gente nunca pode esquecer também que esse curso, né, de iniciação à produção audiovisual é um oferecimento da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Neópolis, que é uma cidade linda no estado de Sergipe, onde eu resido atualmente, né? Eu resido desde 2020. Então vamos lá, né, comentar um pouco sobre essa obra importantíssima do Cacá Diegues. Chuvas de Verão é um filme que foi produzido na década de 70, né? O filme teve estreia em 1977. E é um filme que tem uma história muito interessante, assim, não só a história do filme, mas a história da produção. O Cacá Diegues, ele optou, no lugar de fazer a gravação do filme em estúdio, ele utilizou algumas casas em uma rua, né, no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, bairro do subúrbio, né, do Rio de Janeiro. Então esse foi o cenário que ele usou. Então, de certa forma, ele usa um pouco a estratégia do neorrealismo italiano, né, como a gente viu no filme do Roberto Rossellini, de utilizar a paisagem natural da cidade, às vezes as pessoas, né, que moram naquele lugar, que transitam naquele lugar como figurantes. E isso dá um pouquinho mais de realismo, aproxima mais, né, a história do filme para a nossa realidade. O filme, o roteiro, ele foi construído em cima de vários fatos que o Cacá Diegues disse que tomou conhecimento pelo jornal, ou então que ele ouviu dizer, né, coisas assim, notícia de imprensa, ou então alguns fatos que algumas pessoas contaram para ele. E aí ele resolveu fazer esse filme, que é um filme tremendamente humano, né, no sentido tanto do que é de bom quanto há de ruim na vida de uma pessoa dentro de uma comunidade suburbana, né? Então é um filme muito realista, né? E muito interessante também é o fato de que são 5 dias na vida desses personagens. Outra coisa que é muito importante, muito interessante no filme é que
O Cacá Diegues, ele trabalhou com vários atores que já eram idosos na época, né? Como o protagonista, o Jofre Soares, como a Miriam Pires, o Sadi Cabral e também o Rodolfo Arena, né? Todos eles já eram atores assim com muita experiência no teatro, no circo, no cinema também. O Rodolfo Arena tinha feito muitos filmes, é um cara que tem uma história, uma trajetória muito interessante na história do cinema brasileiro, né? Ele, o Jofre Soares, né? Então, essa coisa de colocar o protagonismo da história em personagens idosos, isso foi uma sacada genial do Cacá Diegues, né? E junto com esses atores já muito experientes, muito famosos, muito talentosos, né? E a gente vê outros atores jovens, né? A Marieta Severo, o Daniel Filho, a Cristina Axé, vários atores que são referência assim, na história do cinema, da televisão, na história do teatro brasileiro. Então, o Cacá Diegues, ele constrói uma história muito poderosa, muito poderosa. Mas o Cacá Diegues, ele nesse filme, além dos protagonistas serem idosos, ele vai trabalhar também com o José Medeiros, que é um diretor de fotografia extraordinário, importantíssimo na história do cinema brasileiro. Né? O José Medeiros, ele era um fotógrafo, né? Ele trabalhou em revista, né? Ele foi fotógrafo da revista O Cruzeiro. Depois ele começou a fazer livros, né? O José Medeiros provavelmente ele foi o primeiro fotógrafo a fazer um livro com fotografias de cenas ritualísticas do candomblé, que no Brasil isso tem uma importância histórica muito grande, né? Não é só a questão cultural, mas o José Medeiros, o livro dele é anterior, a publicação é anterior ao livro do Pierre Verger, né? Então, o José Medeiros ele é um cara que tem importância na história do jornalismo, da fotografia aqui no Brasil, mas ele se transformou num diretor de fotografia em cinema. E nesse filme ele adota muitas soluções técnicas e plásticas interessantes, né? Porque o Zé Medeiros ele vai trabalhar muito com a luz natural, né? Já ele deu declarações falando que ele preferia assim trabalhar mesmo com a luz natural. E a gente que trabalha com poucos recursos, a luz natural é o nosso principal recurso. Saber trabalhar com a luz natural é muito importante. Então a gente vê os trabalhos do José Medeiros, os trabalhos de cinematografia, né, a direção de fotografia, é muito importante, porque as cenas todas elas internas foram gravadas em lugares que não eram cenários, eram lugares de verdade, né? Tanto as casas quanto prédios de repartição pública, tudo. Então o Zé Medeiros ele ensina muitas coisas para a gente nesse filme, se a gente prestar atenção, como ele vai resolver a fotografia, né? Aqui a gente vê um pedacinho do making off do filme com ele fazendo a medição de luz, né, para poder fazer a regulagem da câmera, da lente. Então, o Zé Medeiros ele é uma pessoa muito importante, uma referência importante para a direção de fotografia no Brasil. Ele trabalhou em muitos filmes e com muitos diretores, né? Com Nelson Pereira dos Santos, trabalhou com Rui Guerra, trabalhou com muita gente. Ele fez a fotografia de filmes assim extraordinários, né? Então é muito importante a gente lembrar do trabalho do José Medeiros. Ele é
Ele já é falecido há muitos anos, mas é uma pessoa que não pode cair no esquecimento, né? Outra pessoa importante para o filme é o Mair Tavares, né? O Mair Tavares é um montador, né, que é um editor cearense, mas estabelecido no Rio de Janeiro. Aliás, essa coisa interessante, né, o Nordeste nesse filme do Cacá Diegues. O Cacá Diegues é alagoano. Eu não me lembro de onde é o Jofre Soares, talvez seja alagoano também, eu não me lembro, eu preciso conferir. O Mair Tavares é cearense e o José Medeiros é piauiense, né? Então tem uma tropa nordestina aí trabalhando para fazer um filme extraordinário. Mas eu estou falando agora do Mair Tavares, o montador. O Mair Tavares, ele faz uma edição também muito primorosa, né? A forma como o filme é montado é um trabalho muito refinado de montagem também. E o Mair Tavares, ele é um montador que vem numa trajetória maravilhosa, né? Desde os anos 60. Ele teve uma diversidade muito grande de experiências com relação ao cinema, né? A possibilidade de montar filmes muito diferentes, de diretores muito diferentes que trabalhavam com propostas, com estéticas, com lógicas, né, de construção da narrativa muito diferentes. Então, ele, por exemplo, trabalhou com Nelson Pereira dos Santos, né, montando Macunaíma. Ele trabalhou com Rogério Sganzerla, trabalhou com Júlio Bressani, trabalhou com Glauber Rocha, trabalhou com o Joaquim Pedro de Andrade, Eduardo Escorel. E mais recentemente ele tem feito trabalhos com o Lírio Ferreira, né, que é pernambucano. E a gente vê assim que o trabalho do Mair Tavares, ele tem essa diversidade, né, de possibilidades de montagem. Provavelmente ele é talvez ele seja um montador que trabalhou com a maior diversidade possível de diretores, com estéticas diferenciadas, né? Só esse lance de ele trabalhar com o Júlio Bressani, com o Rogério Sganzerla, né, que são diretores que trabalham numa chave diferente, né, de cinema, enquanto o Glauber também. Enquanto a maioria dos diretores, inclusive o Cacá Diegues nesse filme, eles vão trabalhar com uma montagem mais clássica, uma narrativa mais clássica, né, de cinema, uma narrativa mais lógica, uma coisa mais trabalhada, mais elaborada em relação à fotografia, à atuação, todos os elementos do filme, tudo muito clássico, né? Quando a gente vai assistir os filmes do Glauber, os filmes do Sganzerla ou então do Bressani, a gente vê que a proposta lá é totalmente diferente. É uma proposta que está mais ligada a algumas propostas da arte contemporânea, né? Então, tem a gente quando vê, por exemplo, o trabalho do Sganzerla, do Bressani, a gente vê elementos lá não é simplesmente uma montagem, né? É uma colagem, um conceito de colagem. É muito interessante o trabalho desses atores. Eu estou mencionando todas as pessoas, todos esses nomes, e eu recomendo o seguinte: quem tiver com disposição para fazer uma pesquisa e tal sobre cinema brasileiro, essas indicações elas são um começo, um início. Tem muito mais gente, tem muito mais experiências, tem muito mais montadores, diretores de fotografia, roteiristas, diretores, atores, né, cenografistas, figurinistas.
tem um monte de gente fazendo coisas assim muito bonitas, muito extraordinárias, né? Então, eu quando menciono esses nomes, essas pessoas, no sentido de tentar estimular a vocês a buscar algum conhecimento sobre a história, né? A gente tem uma história do cinema, a gente tem uma história do audiovisual no Brasil, que é uma história rica, né? É uma história muito rica e, infelizmente, quase desconhecida das novas gerações, né? Às vezes a gente vê pessoas achando que estão fazendo coisas assim que são pioneiras pela primeira vez e, na verdade, não. Estão repisando, né? É, experiências que já foram realizadas no passado. E essas experiências elas são muito importantes como referência para a gente também. São um aprendizado importante, né? Então eu fico preocupado porque muitas pessoas das novas gerações, por exemplo, não gostam de assistir filme em preto e branco. Às vezes as pessoas acham que o ritmo da montagem, né, dos filmes mais antigos, que esse ritmo ele é muito lento, né? Tem pessoas que têm várias críticas ao cinema brasileiro, algumas muito bem fundadas, outras assim puro preconceito, né? Então eu recomendo, quem quer trabalhar com audiovisual profissionalmente precisa ter uma boa cultura audiovisual, né? Isso não é ter uma boa cultura para ficar fazendo comentário, ir na festa e ficar falando sobre cinema, mas é preciso ter essa cultura para poder propor, né, novas coisas, para poder trabalhar a criatividade, saber o que já foi feito, saber como certas coisas podem ser feitas, né? Então é muito importante e entender o que foi que os nossos colegas, os nossos mestres fizeram no passado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estética no audiovisual, né? Mas vamos falar especificamente sobre a estética na pintura e a estética na fotografia. Eu elenquei alguns artistas aqui que são artistas que para mim eles são importantes como referência para mim, né? Tem muitos outros artistas que eu não vou mencionar, mas de alguma forma todos eles servem de inspiração para a gente. Mas esses que eu vou falar são os que me chamam mais a atenção, assim, são aqueles que eu aprendo, né, algumas estratégias com eles, aprendo um pouco da visualidade deles. E são justamente os artistas e os fotógrafos que eu gosto, alguns deles, né? A gente aprende com todo mundo que faz uma imagem serve para a gente aprender alguma coisa. Toda imagem é um livro, né? Então, eu quero começar falando do Canaletto. O Canaletto é um pintor italiano que passou por vários países da Europa no tempo dele, né? E o Canaletto, ele para mim é uma referência importante, por quê? Porque o Canaletto ele é um grande mestre da perspectiva, né? Então as imagens que ele faz são imagens que têm uma grande perspectiva, além da destreza dele, da qualidade da pintura dele, né? Uma capacidade de representar a imagem real na tela é uma coisa muito impressionante, mas o Canaletto ele tem essa coisa de trabalhar com a perspectiva, né? Então a gente vê as linhas de construção da imagem dele, né? São muito importantes, né, como referência para a composição, para a estruturação da imagem, né? Saber trabalhar
com o plano tendo um plano tridimensional, né? Essa sensação de tridimensionalidade é muito mais interessante do que trabalhar com a imagem sem perspectiva, né? Então, as linhas de fuga, elas ajudam demais a gente na construção de uma imagem, né? E tem a luz também, aquela atmosfera toda, né, da luz na pintura do Canaletto, que são importantes, que é importante essa luz como referência, né, para a gente trabalhar com os contrastes, né, com as sombras, né, a pintura ela permite um outro tipo de visualidade também, que muitas vezes com as câmeras, dependendo das câmeras, dependendo do dia, dependendo da situação, muitas vezes a gente não consegue ter a mesma qualidade de contraste, né? A mesma qualidade de visualidade relacionada ao contraste que, por exemplo, o pintor tem. Então, o Canaletto, para mim, ele é muito importante. Outro artista importante é o Dürer, que para mim o Dürer ele é importante como pintor e como desenhista. Tem uma qualidade na pintura dele que é do retrato, né? Os retratos que ele faz, os retratos dele são maravilhosos, né? E os retratos dele me inspiram muito porque a forma como ele destaca a pessoa fotografada do fundo, né, do fundo da imagem, principalmente do preto, no fundo preto, isso é uma coisa que me inspira demais. Assim, eu trabalho muito com a fotografia querendo ter esse fundo preto, né? E não é só ter um fundo preto, é ter um fundo com a densidade de preto que tem na pintura, né? Tem isso no Dürer, mas tem isso também no Caravaggio, por exemplo, né? O trabalho da luz, a angulação da luz, né? Como é que a luz entra dentro daquele ambiente para criar uma atmosfera? Qual é o ângulo da luz, né? Então o Caravaggio ele tem isso, e o Caravaggio também tem na pintura dele uma aplicação muito interessante, muito rigorosa do que a gente chama de proporção áurea, né? Então ele obedece regras de perspectiva que foram redescobertas durante o período que a gente chama de renascentista, né, no Renascimento. E o Caravaggio ele trabalha muito bem, né, a perspectiva e a composição do quadro utilizando a proporção áurea, né? E é um mestre, né? O cara ele era um pintor extraordinário, né, capaz de representar as imagens com um grau de realidade muito grande. Gosto muito também do Delacroix por causa da atmosfera, da luz, como a luz incide, né, nos objetos. O Delacroix ele tem também uma questão de contraste, né, figura e fundo. Às vezes ele inverte, né, a figura mais importante, ela não está no primeiro plano, ela está no segundo plano, mas o que está acontecendo no primeiro plano, que é uma imagem que às vezes some dos nossos olhos, é também importante o que está acontecendo nas áreas assim de luz mais baixa, né? O Delacroix ele é um grande pintor, ele é um revolucionário também. A obra dele é um pouco avançada para a época dele, né? Como Goya, né? Que eu não estou relacionando aqui, mas eu estou mencionando, né? O Goya é outro cara que me inspira demais. Tem também o Gauguin
Eu gosto das cores no Gauguin, a forma como ele trabalha com as cores, né? Um pouco da composição do quadro no Gauguin também, uma certa liberdade na composição. Gosto também da pintura do Gauguin, ela não ser uma pintura que está buscando representar a realidade, né? É muito diferente, existe uma diferença muito grande na pintura entre o Gauguin e o Caravaggio, por exemplo, né? O Gauguin, de certa forma, ele é menos habilidoso do que o Caravaggio com a pintura, mas a proposta dele é outra. A proposta dele não é representar o ser humano tal como o ser humano parece. O Gauguin ele já está numa outra chave, né? O Gauguin, o Van Gogh, eles têm de certa forma uma compreensão da pintura japonesa do período, né? Então, outra pessoa que é referência para mim também é o Seurat. O Seurat, ele é um grande mestre da pintura, né? Ele é muito conhecido por causa da aplicação da técnica do pontilhismo, né? O que é o pontilhismo? O pontilhismo é um tipo de construção da imagem em que o pintor ele não vai pintar uma área do quadro com a tinta, não é uma pintura sólida, né? O que ele vai fazer é que ele vai criar a imagem a partir de pequenos pontos. Ele vai colocando pequenos pontos de cor para poder construir uma imagem. Então, através de pontos de cor, ele cria uma condição em que as cores do quadro, essas cores elas vão se constituir dentro do nosso cérebro, dos nossos olhos, né? Quando a gente chega perto do quadro, a gente vai ver que é um monte de pontinhos, assim, pontinho amarelo, pontinho azul, pontinho vermelho, né? Ele vai pontinhos pretos, pontinhos brancos. Então, ele, através da mistura dessas cores, ele constrói o quadro, mas quando a gente observa o quadro à distância, a gente não tem essa sensação dos pontinhos. A gente vai ver a imagem como se ela fosse um todo, né? Então, ele tem essa questão da técnica, que é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, sobre esses pontinhos que acabam virando imagem, né? Eu já falei na aula passada dos pixels, e o que o Seurat faz é mais ou menos isso, trabalhar com... no vídeo nós chamamos de pixels, né? Mas para quem trabalha com artes gráficas, eles têm outros termos para isso, né? Eles vão falar que esses pontinhos que constituem a imagem tem um outro nome, tá dando branco, eu não estou lembrando aqui agora, mas eu vou escrever, está escrito aí na tela. Mas o Seurat também tem o seguinte, ele é um cara que ele vai trabalhar sobretudo com a atmosfera. Ele é um pintor que ele não vai pintar o objeto, né? Ele vai pintar uma atmosfera em que o objeto ele aparece como um efeito, né, da luz atmosférica. É uma outra lógica de construção de imagem no Seurat. Eu adoro os desenhos dele, as variações de luz, os degradês, né, que existem, os esfumatos que existem no trabalho do Seurat, são muito inspiradores para mim, né? Os retratos dele são lindos, maravilhosos, tudo feito, às vezes feito com carvão, com lápis, com material bastante simples, né? O Seurat ele era um desenhista, um pintor genial, muito genial. Gosto também de pintores que vão trabalhar em outras chaves, né? Por exemplo, o Kandinsky. O Kandinsky, a pintura dele é diferente, né? O Kandinsky ele não trabalha representando pessoas, ele chama as pinturas dele de composições.
Então, essas composições, elas são muito importantes também, assim como o Caravaggio trabalha com a proporção áurea, né, com um certo rigor em relação à composição da imagem, o Kandinsky ele vai radicalizar nisso, né, ele vai trabalhar com elementos plásticos, né, que não são, não representam assim a figura humana, a figura de um animal, a figura de uma paisagem. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em oferecer uma outra forma de visualidade para a gente, né? Mas ali na forma como ele usa as cores, a forma como ele trabalha com os elementos plásticos inseridos dentro da pintura, ele trabalha com certas noções assim de harmonia, né? De equilíbrio, de harmonia mesmo, né? Então, harmonia é uma palavra-chave para quem vai trabalhar também com audiovisual, né? Quem trabalha com arte, não é só a música que se preocupa com harmonia. Quem trabalha com imagem também tem que pensar o que é harmonia, né? Então, tá aí um termo importante para a gente pesquisar. O que eu aprendi sobre harmonia começou com a música, né? Estudando um livro do Arnold Schoenberg, que se chama Harmonia, e a partir desse estudo do Schoenberg eu entendi que a harmonia ela se aplica a outras coisas também, se aplica também às imagens, né? E eu aprendi isso vendo o trabalho do Kandinsky, o trabalho também no Mondrian, né? Piet Mondrian, pintor holandês. O Kandinsky era russo, né? O Mondrian, ele é um pintor holandês, também revolucionário. Ele também, no começo da carreira, ele pintava os objetos como eles eram, depois ele foi radicalizando. E a proposta do Kandinsky é uma proposta também fundada em certas noções assim de equilíbrio, de harmonia, e uma composição rigorosa com o mínimo de elementos, né? Apesar de parecer muito simples o que o Mondrian faz, a gente precisa ter consciência de que não é simples o trabalho do Mondrian. O trabalho do Mondrian ele é um trabalho muito rigoroso, muito complexo, né? Por quê? Porque o Mondrian ele vai trabalhar com, entre outras coisas, ele vai trabalhar na busca de um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a forma e as intensidades de luz, né? Que cada cor emite, né? Então o Mondrian, de certa forma a olho nu, ele era capaz de ver os equilíbrios, né, que existem entre as cores, né? Como é que as cores elas afetam a nossa visão, a nossa percepção. Mondrian ele é um cara genial, muito genial. Mas ele, o Cézanne, por exemplo, e vários outros pintores, né, eles ensinam a gente uma outra forma de visualidade, né? Cézanne, Kandinsky, Picasso, o Braque, o Miró, é muita gente, mas cada artista que é realmente muito importante na evolução, né, das artes plásticas, todos eles têm uma coisa para ensinar para a gente. E entre as pessoas que vão trabalhar com pintura, com desenho, eu quero terminar assim falando do Hiroshige, né? Na verdade, são dois artistas japoneses que eles me inspiram bastante, né? Tem o Hiroshige, né? A forma como ele vê a natureza e a composição, né, no Hiroshige. Essas pinturas, elas obedeciam a algumas necessidades, assim, né? Que, por exemplo, decorativas, né?
E tem também a questão da fruição, do prazer de ver a imagem, porque a imagem ela também tem uma poética. O Hiroshige é extremamente poético, muito poético, né? Todos esses artistas eles são, mas para mim o Hiroshige, o trabalho dele tem uma poética que é dele, né? Que é muito pessoal dele, uma sensibilidade, né? De ver as coisas, uma sensibilidade de procurar uma posição melhor para ver uma determinada coisa, para ver a lua, né? Através da folhagem de uma árvore, né, para ver a lua perto de uma cachoeira, a lua atrás de uma montanha, né, ou então as ondas do mar. Né. O Hiroshige ele propõe, né, experiências estéticas muito poéticas. O Hiroshige é uma pessoa que me inspira bastante. Né. Outro cara é o Inoue, né, que é um artista mais contemporâneo, que trabalha com desenho, trabalha com nanquim, né? Ele é o artista atrás dos quadrinhos do mangá Vagabond, né? Entre outros, mas Vagabond eu acho que é o clássico dele, na história do Musashi, né? Do espadachim Musashi, né? Uma história muito interessante, muito bacana, um mito, né? Importante para a cultura japonesa. Então eu vejo o trabalho do Takehiko Inoue como sendo muito importante assim para mim. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os fotógrafos, assim, que alguns que eu vou mencionar aqui que são fotógrafos que também me inspiram, são fotógrafos com quem eu aprendi a decifrar alguns elementos, né, nos trabalhos que eles fazem. Esses fotógrafos eles são muito importantes para eu poder estudar a imagem, né? Cada um de nós tem um conjunto de fotógrafos que a gente elege, que são aqueles com quem a gente tem mais afinidade assim, visual, aqueles que emocionam mais a gente, aqueles que despertam mais o nosso interesse, né? Então, são muitos fotógrafos. Eu vou elencar alguns aqui e cada pessoa, cada um de vocês vai ter também seus fotógrafos de referência, aqueles que tocam mais fundo, né, no coração e na mente, né, de cada um de nós. Então eu começo pelo Nadar, né? O Nadar ele é um pioneiro da fotografia, ele foi o cara que lá no século XIX conseguiu fazer imagens maravilhosas. Eu adoro os retratos dele, né? São retratos de personalidades, né? Importantes para a cultura da época. Então, além de fazer fotos, registros belíssimos, né? Em termos de qualidade fotográfica mesmo, que são referências para a gente até hoje, o Nadar ele registrou, né, as pessoas que eram importantes para a cultura na época dele, né, que as pessoas que estavam ali em Paris, as pessoas que estavam na França, né, que estavam perto do ambiente onde ele vivia. Então a gente vê imagens, por exemplo, do Victor Hugo, da Sarah Bernhardt. Tem vários artistas, intelectuais, políticos, né? Charles Baudelaire, poeta. Então tem muita gente interessante, né? Fotografada pelo Nadar. E esses registros eles são importantes para a história, tem um valor histórico importante, né? Outra pessoa que me inspira é o Louis Hine, é uma fotografia que dá
continuidade ao que o Jacob Riis fez, né, na década de 1880 em Nova York. O Louis Hine ele vai fotografar os trabalhadores americanos, né, na década de 1910, 1920, né. Ele é um cara muito importante para fazer registro de uma realidade social importante e incômoda, né, na história dos Estados Unidos. O Lewis Hine ele fez registros de trabalho infantil, de trabalhos em condições de insegurança, né? Ele era um fotógrafo, ele era um sociólogo, né? Então a fotografia dele tem esse aspecto sociológico que é muito importante. E a contribuição dele para mudar as condições de vida do trabalhador norte-americano, a contribuição dele é imensa, assim, é impagável, né? Mas o Louis Hine foi um cara que sofreu muito por causa dos registros que fez, né? Outro cara que também me inspira é o Rodchenko, né? Alexander Rodchenko, que é um russo. O Rodchenko ele tem um trabalho fotográfico que é muito interessante, mas ele é importante para mim porque a fotografia dele é uma fotografia que tem uma função, ela vai ser usada como elemento de composição dos cartazes, dos pôsteres, da publicidade, de peças publicitárias, né? Que o Rodchenko produzia muitas vezes junto com o poeta Mayakovsky. Então a fotografia aplicada é uma fotografia que vai ser aplicada, ela vai ter um uso, ela vai ter uma função, né? E ela entra como elemento constitutivo de uma composição gráfica. Então o Rodchenko ele é muito interessante para mim por causa disso e tem também uma certa importância por causa dos ângulos de visão, né? A mudança de ângulo de visão que o Rodchenko ele propõe. Ele sai daquela coisa da visão humana tradicional, né? De observar o mundo, ele propõe outras formas de composição, de posicionamento, né? O Rodchenko ele muda o ângulo de visão da fotografia, né? Ele vai propor uma visualidade diferenciada, um ângulo diferente, né? Para a gente olhar o mundo, olhar os objetos, olhar, né, olhar o mundo. Então o Rodchenko é importante, o Pierre Verger também, que faz um tipo de fotografia. O Louis Hine faz uma fotografia sociológica, né? O Pierre Verger ele vai fazer uma fotografia de fundo mais antropológico. São fotografias assim muito rigorosas também, como fazia o Louis Hine. E a importância do trabalho dos registros do Pierre Verger, não só dos registros, mas dos relatos dele, né? O Verger, ele é um grande antropólogo, um grande historiador, um grande pesquisador, um grande cientista, né? E é um cara que desenvolve o trabalho dele a partir da fotografia, do interesse pela fotografia. É um cara que tem uma história muito importante, né? Um fotógrafo francês que chegou no Brasil, em Salvador, na década de 50 e ficou por aqui, né, fotografando o Brasil. Já tinha rodado o mundo, fotografou o Japão, China, vários países ele tinha fotografado, vários países da África também ele fotografou, viveu na África. Aí depois ele resolveu se radicar aqui no Brasil e ele ficava entre o Brasil e a África, né? Ele é como diz o documentário a respeito dele, ele é o mensageiro entre dois mundos, né? O Pierre Verger é um fotógrafo fundamental. Outros fotógrafos assim que também eu considero muito importantes por diversos motivos, diversas razões e que vale a pena a gente estudar o trabalho deles, são esses modernistas brasileiros, né? Principalmente o Thomas Farkas, para mim, né? O Thomas Farkas e o Germán Lorca.
Esses dois fotógrafos e mais o grupo do qual eles faziam parte, todos esses fotógrafos eles propõem uma visualidade também muito diferenciada, uma proposta muito moderna de fotografia, muito distintiva, né, avançada para a época deles. E são fotógrafos muito importantes. E eu tenho o privilégio de conhecer vários amigos assim que são fotógrafos também, né? E de conhecer o trabalho deles, alguns de ter amizade com eles, mas alguns que eu acho assim que eu considero extraordinários, né? O trabalho deles, o trabalho é muito extraordinário. O Juvenal Pereira, né, que foi fotógrafo do Cruzeiro, da Folha de São Paulo, de vários, é um fotojornalista super interessante, importante, né? O Juvenal Pereira, tem o André Penteado, que é um grande artista, uma personalidade muito importante para a fotografia contemporânea. A gente tem também o José Caldas, né? O José Caldas eu não o conheço ainda pessoalmente, mas é uma pessoa que é um fotógrafo que fez um trabalho muito importante, né, nos sertões de Minas Gerais, né, registros belíssimos e valiosíssimos, né, sobre o território, sobre a cultura do povo de várias regiões de Minas Gerais. Nós temos também a Amanda Scatolini, que é uma fotógrafa jovem, né, que desde menininha, desde criança, ela vem trabalhando com a fotografia de uma forma muito bonita, muito orgânica e ao mesmo tempo muito rigorosa, né? Amanda Scatolini. Tem a Deca Carvalho, que é uma amiga que tem feito trabalho com mulheres, né, pelo Brasil, né, trabalhando questões como direitos, autoestima, tudo isso a partir da fotografia, de um curso de fotografia que ela oferece. As fotógrafas brasileiras, elas merecem também uma atenção muito grande da nossa parte, né, porque elas são geniais. A fotografia é um território assim que durante muito tempo foi dominado pelos homens, né? Mas a contribuição de muitas mulheres, ela é não só evidente, ela é fundamental, né? E inspiram o nosso trabalho também. Então nós temos, por exemplo, fotógrafas como a Nair Benedito, né? A Rosa Galditano, nós temos a Evelyn Human, temos a Maureen Biciliar, muitas fotógrafas assim que são geniais e que vale a pena a gente estudar a fotografia, né, essa visualidade feminina, né, que é tem uma plasticidade, uma importância, uma delicadeza e uma força também muito grande. Então é preciso estudar a fotografia dessas mulheres. Agora sim, dos fotógrafos que mais me inspiram em relação às experiências, né, fotográficas, eu costumo dizer que o Klaus Mitteldorf ele é uma referência assim, bastante importante para mim, pela diversidade, né, do trabalho dele. Né, é um cara que começou fotografando surf, depois passou para publicidade, depois passou para o audiovisual, né? Ele hoje trabalha com direção de fotografia também, cinema. E o trabalho dele tem uma certa ousadia, né, com relação à plasticidade. Os elementos plásticos na fotografia do Klaus Mitteldorf tem uma relação muito direta com uma visualidade, por exemplo, naquela ruptura que aconteceu quando entram em cena personagens como Kandinsky, como o Mondrian, né? Mas a plasticidade na fotografia do Klaus Mitteldorf é uma plasticidade muito orgânica,
a forma como ele trabalha com as cores, né? Então, para mim, ele é um cara que tem uma referência, é uma referência muito forte, né? Por causa dessa questão da plasticidade, né? A qualidade da imagem, mas a criatividade, a plasticidade, essa busca dele por uma visualidade muito artística, né? Então, por enquanto é isso, para falar sobre as imagens, né? Sobre fotografia. E recomendar assim que vocês façam pesquisas individuais próprias, cada um faz a sua pesquisa sobre fotografia, sobre essa história da arte, né, dos pintores, os desenhistas, os estilos, né, as épocas, as formas de fazer o desenho, as formas de fazer a pintura. Tudo isso é muito importante, tudo isso entra assim na composição da nossa visualidade, né? E a gente deve ter sempre em mente que é preciso aprender, né? Estudar, mas que não é necessário copiar, né? Esse conhecimento que a gente adquire estudando, o trabalho dos artistas, o trabalho dos fotógrafos, servem como referência para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, o nosso próprio estilo, nossa própria visualidade. E isso não é uma coisa que acontece assim de um dia para outro. Às vezes isso é uma busca que demora uma vida inteira, né? A gente tentando desenvolver uma visualidade própria. Eu falei aqui sobre a utilização das, de regras, né, de perspectiva, de profundidade, a questão da proporção áurea, né? Mas a gente não está preso a esses padrões. A gente pode experimentar outras visualidades, né, como o Rodchenko fez, né? Então a gente é livre para criar, né? E eu confesso que nos últimos anos eu tenho visto experiências realizadas por pessoas que não têm uma formação em audiovisual, não têm uma formação em artes plásticas, em arquitetura, né, em história da arte ou em fotografia, pessoas que têm feito coisas assim muito extraordinárias. A gente aprende com pessoas que não sabem também nada sobre a história da arte, sobre fotografia, sobre imagem. A gente aprende muito. Por quê? Porque a gente, quando está lidando com imagem, a gente está entrando dentro do território do sensível, né? Então, ter sensibilidade, ter percepção, ter sacar, né? Às vezes até contrariar, né? O que é a visualidade de um tempo, de uma época, de uma sociedade, né? É importante, né? E a gente está se desafiando o tempo todo. Então, por enquanto é isso. Sobre essa parte de história da fotografia, história das artes plásticas, eu acho que isso é suficiente para a gente poder iniciar pesquisas, iniciar um estudo, né? Agora nós vamos abordar um pouquinho das questões mais técnicas, assim, dos elementos que compõem a imagem. Vamos retomar agora a parte mais técnica, né? Para terminar a parte que a gente na aula passada começou a falar sobre os elementos que constituem a imagem, né? Lá na aula passada a gente falou, por exemplo, do pixel, a gente explicou que o pixel ele carrega principalmente três informações, que são o brilho, cor e saturação, mas hoje nós vamos aprofundar isso, tá? E vamos expandir também. Então, a gente sabe que as imagens, né, é ensinado, né, que toda imagem ela é constituída de alguns elementos. Os elementos principais, os elementos fundamentais, né, segundo alguns livros, alguns autores, são o ponto, a linha e o plano, né?
Mas há outros elementos nisso que entram na composição da imagem, e esses elementos eles não são só elementos formais, né? São elementos que têm função fenomenológica, função psicológica, uma função estética, mesmo muito além do ponto, da linha e do plano, né? Tem a forma também. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a forma como as imagens elas são produzidas. Eu já falei do pixel, né? Mas as imagens elas são constituídas de elementos como, por exemplo, a cor, né? A cor na tela eletrônica, na tela da televisão, na imagem projetada no cinema, na imagem que aparece no seu smartphone. A cor ela é de uma natureza diferente da natureza que é utilizada, por exemplo, na indústria gráfica, né? Nas artes gráficas, ou então na pintura mesmo, né? Lá na pintura, quando a gente está falando de tinta, a gente está falando de uma cor que a gente chama de cor pigmento, né? São cores que aparecem a partir de pigmentos naturais, né? Que sejam vegetais ou minerais, mas são pigmentos que são extraídos da natureza para poder a gente produzir uma tinta, e com essa tinta a gente pintar telas, paredes, pintar tudo, né? Que é material. As imagens que a gente vê nas telas, elas têm uma natureza distinta, né? Uma natureza diferente, porque elas não são formadas por cores de pigmento. A gente chama de cor-luz, né? É uma luz que vem, é uma luz colorida, né? E então é uma natureza completamente diferente. É importante a gente estudar o que é cor-luz e a gente estudar também o que é cor-pigmento. Eu não vou poder dar uma aula assim específica, né, voltada para explicar profundamente isso agora, porque eu preciso me concentrar, a gente vai se concentrar aqui na formação da cor na tela, né, no vídeo, né? Então, a cor do vídeo, ela é uma cor luz, né? E é uma cor que é formada a partir da conjugação de três cores: o vermelho, o verde e o azul, né? E a gente também tem o preto, o cinza e o branco. Essas cores e essas não cores, elas aparecem na tela como resultado de uma emissão luminosa, né, do pixel, né? Então, essas três cores, no sistema que a gente usa, essas cores elas são chamadas de RGB. R de red, vermelho, G de green, que é verde, e B de blue, que é azul, né? E aí tem as informações de não cor, não é o caso de eu abordar isso aqui agora. O importante é a gente se concentrar na questão do RGB. Red, Green and Blue, né, que são as cores que formam todas as outras cores que a gente vê numa tela. Né? Qualquer cor que você vê numa tela, ela é resultado do quê? Ela é resultado da junção dessas três cores, né? Às vezes aparece a cor pura, né? Mas é muito difícil você encontrar uma cor pura, assim como é impossível numa tela você encontrar o branco absoluto e o preto absoluto, né? Vamos tentar explicar melhor assim o que é isso, o que isso quer dizer. Os níveis de cor e os níveis de preto e de branco numa tela,
É o resultado do quê? É um resultado de intensidades de luz sobre uma cor que vão do valor 0 a 255. O 0 é a ausência de cor e o 255 é o nível máximo em que essa cor ela pode ser projetada, em nível assim, a pureza, ela é pura, né? Em 255. Aí nessa escala entre 0 e 255 ficam todos os outros níveis da mesma cor. Então a gente tem 255 possibilidades de vermelho, 255 possibilidades de verde, 255 possibilidades de branco, né? 256, desculpe, para cada uma dessas cores. Vai de 0 a 255 e o 0 ele conta também, né? Então são 256 possibilidades. Quando a gente fala que quando a gente trabalha com preto na tela, significa que todos os valores de RGB, esses valores eles são 0 para o vermelho, 0 para o verde, 0 para o azul. Não tem nenhuma dessas cores. A ausência dessas cores significa que nós temos um preto. Quando nós temos 255 para o vermelho, 255 para o verde, 255 para o azul, significa que nós estamos lidando com a luz, com a cor branca. A cor branca ela é a combinação do nível máximo dessas três cores, né? Então, tudo isso tem uma relação assim com a física e tal. Eu não vou detalhar isso, mas eu quero que vocês entendam o que é o preto, o que é o branco e o que são as intensidades de cor. O vermelho, ele é o vermelho puro. Ele é o resultado da combinação do grau máximo do vermelho, 255, e a ausência do verde, a ausência do azul, é 0, tá? A mesma coisa é com o verde. O verde é quando você tem 0 de vermelho, você tem 255 de verde e 0 de azul. E o azul puro, ele é também 0 de vermelho, 0 de verde e 255 de azul. Mas aí a gente tem milhões de cores que são possíveis pela combinação dessas três cores, né? Por exemplo, se eu quiser formar um amarelo, a imagem que aparece em amarelo, ela é resultado do quê? Ela é resultado da combinação do vermelho com o verde e a ausência do azul. É muito interessante isso, porque na cor luz, se você combina vermelho e verde, resulta amarelo, né? Se você fizer isso com pigmento, com tinta, misturar o vermelho com o verde, você vai conseguir marrom. É uma lógica diferenciada, né? Você vai ter na cor pigmento tinta, se você mistura essas duas cores, vermelho e verde, você vai obter marrom. No vídeo não. No vídeo você combina vermelho e verde para chegar aos tons, aos amarelos, né? A faixa de amarelos, amarelo, laranja, etc. Para você conseguir o magenta, você tem o que? Você mistura o vermelho com o azul. Aí você chega no tom magenta. Se você misturar vermelho com azul numa tinta, você vai chegar no roxo. No vídeo é magenta, tá? E quando você mistura o verde com o azul, você tem o cian. A cor que você vai obter na cor luz, na cor no vídeo, é o cian. Então, a partir dessas 6 cores, você pode combinar os valores, assim, milhões de possibilidades, né? Para você obter vários tipos de cor,
né, as várias cores que podem compor uma imagem. Eu já disse que o preto, o cinza e o branco são não cores, né? Eles também entram nessa composição, tá? Outro elemento importante para a composição da imagem é o contraste. O contraste quer dizer o quê? O contraste é essa diferença que existe entre a figura, que é o objeto principal da imagem, com o fundo, né? Isso tem a ver com a nitidez com que nós percebemos a imagem e que a nossa mente é capaz de separar as imagens, né, os elementos da imagem do fundo, né, das cores do fundo, né? Então, isso é o que a gente chama de contraste. A gente tem também a questão da nitidez, eu já falei um pouco sobre nitidez na aula passada. A nitidez significa a capacidade de definição da imagem, né? No caso da televisão, no caso do vídeo, a nitidez ela é definida pela quantidade de pixels que forma a imagem. Falei também, mas não disse o que era a luminância. A luminância ela é um valor, luminância é um valor que fala da intensidade da luz. Qual é a intensidade da luz em uma determinada cor, em uma determinada não cor, né? Luminância significa intensidade de luz, né? Crominância significa intensidade da cor, ou seja, o nível de pureza da cor, né? Então, é importante entender o que é luminância e o que é crominância. A crominância, ela diz respeito à cor, mas ela é uma mistura assim da saturação com a cor, com a matiz, né? A matiz é pureza da cor. Quando a gente vai ver lá nos parâmetros, quando a gente vai fazer edição, alguma coisa, mexer na imagem, tá lá o que é matiz. Matiz é a pureza. Quanto mais pura, maior é o matiz da imagem. Outro elemento importante é a exposição. A exposição, a gente é capaz de regular a exposição com que a gente fotografa ou que a gente filma, grava uma imagem, através de regulagens que os dispositivos têm. Então, a exposição, ela normalmente depende de uma combinação de fatores, né? Entre esses principais fatores está, por exemplo, numa câmera, né, a abertura do diafragma, o tempo de exposição da imagem, por quanto tempo o sensor ou o filme ele vai ficar exposto à luz, e também qual é a intensidade dessa luz, né? Esses fatores eles são importantes para definir a questão da exposição. Quando a gente tem uma imagem pronta e a gente vai trabalhar nela, a gente, se a imagem está em RAW e ela não está comprimida, a imagem em RAW ela permite que a gente ajuste fatores independentes, né, elementos independentes dentro de uma imagem. Já falei um pouquinho sobre isso na aula anterior, mas vamos lá explicar melhor. Depois que uma imagem está pronta, a gente pode até fazer algumas regulagens neles, fazer alguns ajustes. Mas esses elementos, na hora que a gente vai fotografar ou filmar, eles aparecem em um gráfico chamado histograma. Então, quando a gente vai fotografar ou filmar, antes de qualquer coisa, a gente consulta o histograma para saber se os níveis de luz eles estão adequados, para ver se não tem um preto, né? As áreas de preto não são excessivas, se as áreas de branco também não são excessivas. No histograma,
avaliando o histograma, a gente vai poder ver que, por exemplo, se o gráfico ele estiver encostado do lado branco ou encostado do lado preto, significa o quê? Significa que há áreas da imagem com excesso de luz ou então com excessiva falta de luz, né? Normalmente o problema maior é com o excesso de luz, porque quando a gente fala foto queimou, né? Antigamente falava foto queimou, por quê? Porque entrou luz demais, né? Tá com luz demais. Então o histograma ele ajuda hoje a gente no trabalho de campo a evitar de deixar entrar um excesso de luz, porque onde tem excesso de luz tem perda de informação. Significa que ali naquele excesso de luz não vai ter informação nenhuma. Né? Não importa, pode ser um gato que desaparece, uma árvore, alguma coisa desaparece naquela área que está com excesso de luz e quando você for trabalhar, fazer a edição da imagem, você não vai recuperar aquilo que está na área onde houve perda de informação. Então é preciso tomar muito cuidado com a forma como a gente vai trabalhar e fazer o registro das imagens. O histograma ele é muito importante e a gente saber que esses valores, né, que é o, o, o branco, o preto, meio tons de branco, meio tons para o preto, essas coisas a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai fazer a imagem, tá? Vale a pena fazer uma explicaçãozinha a respeito do melhor sobre o histograma. O histograma no lado direito, né, ele é um gráfico que no lado direito registra as imagens que tendem as imagens claras, né, as áreas claras da imagem, na verdade, estão do lado direito do histograma e do lado esquerdo a gente vê as áreas que tendem para o preto. Então, o histograma, o gráfico, essa parede do lado direito e a parede do lado esquerdo, significa o quê? Significa os limites de intensidade. Então, os limites de intensidade, tanto do branco quanto do preto, eles são representados na parte horizontal do gráfico, né? É uma leitura horizontal. Então, no sentido horizontal, a gente vê as intensidades de luz. No sentido vertical, nós vemos as quantidades. Então, é muito importante a gente entender que no horizontal está a intensidade e no vertical a gente vê as quantidades. E as quantidades, quando a gente bate o olho num gráfico que está no histograma, a gente sabe se a quantidade está nos meios tons, em que área. E a gente pode fazer a leitura do histograma, tanto a leitura relacionada às cores, quanto às intensidades de luz. Então você consegue ver também onde é que o vermelho ele é dominante, o azul é dominante, onde o verde é dominante, né? Todas as cores elas são representadas também, não é só uma questão de ajuste da luminosidade, mas esse gráfico ele é importantíssimo para a gente garantir que a imagem vai ficar boa, né? E também é preciso, para quem for trabalhar com audiovisual e que gosta de trabalhar com edição, que gosta de trabalhar com a parte de finalização, é muito importante saber ler outros gráficos, né? Então, na parte técnica de engenharia de televisão, as pessoas elas têm que aprender a ler os gráficos, por exemplo, o waveform, né? E o vector scope, né? Eu não vou poder explicar isso aqui agora porque a gente está num curso de iniciação. Essa parte já é para quem queira se aprofundar mais, né? Mas se você tiver interesse de saber como é que se faz a leitura de uma imagem através desses gráficos, né?
Waveform, Vectorscope, eu recomendo que você vá aprender isso, porque ter esse conhecimento é muito valioso, é muito importante. Agora, para quem vai trabalhar com fotografia no campo, não dá para ir trabalhar, para, por exemplo, fazer registro de imagem, né, sem saber ler o histograma, tá? O histograma, ele é a leitura do histograma, saber interpretar um histograma é uma questão de vida ou morte para a gente, né? O histograma é uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho, assim como saber medir os níveis de exposição através de outros gráficos, né? De outros valores. Então, por hoje é isso. Falamos um pouco sobre esses aspectos técnicos que todos temos que aprender, né? Para a próxima aula, nós não vamos assistir filmes, né? A próxima aula, a proposta é a gente começar a entrar na área do vídeo, né? E então eu vou pedir para que vocês assistam, né? Há muitos anos que eu peço para as pessoas assistirem, são 3 vídeos, videoclipes produzidos para a banda inglesa The Smiths, né? Que são videoclipes produzidos pelo cineasta Derek Jarman, né? É muito importante a gente conhecer o trabalho do Derek Jarman, tanto no cinema quanto para a promoção de artistas, né, através de videoclipe. Vamos também, além desse videoclipe do Derek Jarman, né, os videoclipes do Derek Jarman, nós vamos assistir alguns outros vídeos de promoção de artistas musicais feitos por emissoras de televisão, dirigidos por outras pessoas que são da área de televisão. É interessante a gente fazer um pouco de análise, né, desses videoclipes e desses outros vídeos que eu vou indicar, que estão indicados aí embaixo, porque através desses videoclipes a gente também é possível para a gente falar um pouco sobre videoarte, é possível falar sobre essa transição do cinema para a televisão e para o vídeo, né? E são vídeos assim muito geniais, alguns que eu elenquei aí embaixo. Vamos assistir na próxima aula. A gente vai entrar na área de enquadramentos, a gente vai falar sobre movimentos de câmera, a gente vai sair dessas aulas assim mais áridas, né, sobre esses elementos que constituem a imagem, e vamos entrar mais nas formas mesmo, né? Vamos ver a imagem pronta, vamos trabalhar com a imagem ocupando a tela toda e não mais a gente analisando elementinhos que fazem parte da constituição da imagem, né? Vamos caminhar um pouco, dar um salto aqui. Então é isso, obrigado pela atenção, tenham paciência, vamos embora, é assim mesmo. Trabalhar com audiovisual exige uma grande quantidade de conhecimento e exige também uma certa desaceleração, né? Eu quero terminar essa aula falando assim, tentando justificar que eu propositalmente desacelero, né, o tempo da aula, não vou fazer aulas como o pessoal produz aí para a internet, né? Porque isso daqui não é um curso de treinamento, eu não vou ensinar vocês né, na forma de treinamento. O que eu quero aqui, esse curso, essa introdução, iniciação ao audiovisual, é uma forma de a gente compreender o que são essas linguagens baseadas no audiovisual, e é preciso desacelerar um pouco também. É preciso refletir, é preciso pensar, é preciso criar um tempo, né, assim, mais dialógico. Apesar de que nós não estamos na forma presencial do curso, né? Então
É isso aí, gente. Paciência, meu tempo é esse, meu ritmo é esse, né? Então, obrigado. Vamos lá para a sexta aula.